a graça de Deus. Graça, bastante graça. A graça de Deus é suficiente, abrangente, completa e bastante para andarmos com Deus e adentrarmos as mansões celestiais. É esta graça de Deus que diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, não imputa o pecado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. São ações de Deus acima e livre de qualquer regra normativa. E acrescenta: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se por um homem veio o pecado e se tornou tão abundante, agora cada ser humano é uma razão para a graça de Deus. Não há mensuralidade que alcance tão tamanho entendimento. Somente lamentamos que, embora a graça de Deus seja suficiente e os que se desviam da graça, provocados pelas religiões, estabelecem passos fora do amor pleno e absoluto, mas são por isto mesmo razões e motivos para serem alcançados pela graça de Deus. Infelizmente, não entenderíamos a graça sem a sombra da concepção de pecado e sem a plena certeza do amor de Deus, independente do nosso, mas sem um padrão de comparação qualquer que satisfaçam as nossas medidas de justiças e valores pessoais. A graça de Deus é verdade que o próprio e mesmo Deus disse: a minha graça te basta. Graça é um estado de favorabilidade constante e ininterrupto. Quando ficou escrito que Deus ama ao que dá com alegria, foi para entendermos: há mais felicidade em dar. Deus é assim, graciosidade. As ações de Deus, todas elas, são tão cheias de vida e de felicidade que não entenderíamos se nos dissesse que o dia do juízo será um dia feliz, sem dores e sem vinganças, mas grato, santo e justo, gracioso. Deus é uma pessoa plenamente aceitável por todos os seres existentes. Sabemos que até os seres caídos, se pudessem, retornariam a Deus com alegria. A diferença está em conhecer e não conhecer ao Senhor. Emanuel, a graça vai adiante dele para sempre. Grande. Por mais que Deus seja humilde, simples, misericordioso, e se tenha aniquilado até a forma de homem e mais, descido até a morte e morte de cruz, é impossível não vê-lo grande. Grandeza, gravidade e atração. Toda a grandeza existente em qualquer de suas dimensões atrai satélites ou os sustenta pela força direta de sua influência. Todo o corpo atrai microcorpos. O interrelacionamento de todas as matérias, concepções, existências e entendimentos filosóficos coexistem por causa de sua interdependência. Nenhum ser, elemento da natureza ou do mundo espiritual sobrevive isoladamente ou tem o referencial de sua espiritualidade e sentido do existir por virtudes unilaterais. Deus, o único ser que viveu de si para consigo uma eternidade antes dessa,
resolveu criar o que lhe apraz nesta eternidade de agora, a fim de tornar-se um na nossa eternidade futura. A graça, quando o aniquilamento é para ser um e não mata. Graça, compilados. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noutra ocasião, para decidir sobre andar com o seu povo ou não, Deus disse a Moisés: não subirei com eles. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. O salmista cantou: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. A graça, construir um braço para um mar que ainda não existe. Gênesis 6, 7, 8, Êxodo 33, 12, Provérbios 3, 34, Salmo 90, 16, 17. Prometendo sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, disse: derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando as escamas caírem dos olhos dos judeus, eles se lembrarão de que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também recebemos da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Graça, a validade do choro tardio dos seus que não lhe receberam. Zacarias 12, 10, Lucas 2, 39 e 40, João 1, 15 a 18. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graça, a porta aberta para os pequeninos de suave jugo e leve fardo. Mateus 11, 25 a 30. Quando foi visto o trabalho de sua alma, se escreveu dele. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Atos 2, 44 a 47, Atos 4, 32 e 33, Romanos 3, 23 e 24. Fazendo as contas. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, e Jesus Cristo, isto, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Assim, pois, também agora, segundo a graça, ficou um restante. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. A graça, onde todos são segundo cada um, como há de mister.
Romanos 5, 15 e 16, Romanos 5, 19 e 21, Romanos 6, 14 e 15, Romanos 11, 5 a 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. A graça, onde todos são, segundo cada um, como há de mister. Romanos 5, 15 e 16, Romanos 5, 19 a 21, Romanos 6, 14 e 15, Romanos 11, 5 a 7. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. A graça no querer e no efetuar imperceptíveis. 1 Coríntios 1, 3 a 5, 1 Coríntios 15, 9 e 10, 2 Coríntios 4, 14 e 15.